Questão número 1. Preocupada com a crise no abastecimento de energia elétrica e a informação de que a família teria como meta de consumo 284 kW mês, Lúcia pediu a Mauro que ele verificasse as contas anteriores para saber se o cálculo estava correto. Pierre encontrou as contas de maio, 364 kWh, junho, 363 kWh e não encontrou a conta de julho. Como o cálculo da meta foi feito utilizando-se a média dos meses de maio, junho e julho de 2000, aplicando-se sobre essa média uma redução de 20%, o consumo da família durante o mês de julho foi de solução. A média é uma média de 3 meses nessa questão. Entretanto, foi aplicada 20% de redução. 20% de redução significa que foi pago 80%, porque o total é 100. Se a redução, no caso, fosse de 10, seria pago 90. Se fosse de 30, seria pago 70. Então, na verdade, o valor que é dado aqui como média, como meta, que é a média, é 284. Mas foi aplicada uma redução de 20%. Logo, esse valor aqui não é 100%, é 80% da média. Então, vamos lá. Vamos chamar de média, que a média e a meta é a mesma coisa. A média nós vamos chamar de x. E nós vamos aplicar uma redução de 20% sobre esse x e vamos encontrar 284. É isso que a questão está falando aqui, que é uma questão que requer uma interpretação do texto. O texto diz aqui assim: aplicando-se sobre essa média uma redução de 20%, ou seja, nós vamos aplicar então 80% e vamos encontrar aquele valor lá de cima, 284. Então, aplicando-se sobre essa média uma redução de 20%, fica assim, 0,8. Por que 0,8? 0,8 é a mesma coisa que 80%. 80% é 80 dividido por 100, que é igual a 0,8. Então, 0,8 da média equivale a 284. Aí nós podemos achar quanto é que é a média, que é o x. Nós vamos dividir os dois lados por 0,8. 0,8 de um lado e 0,8 do outro. Aí vai morrer o 0,8 aqui, vai ficar só 284 dividido por 0,8. 284 dividido por 0,8, isso é igual a 355. Logo, a média é 355. Agora nós temos que achar o que a pergunta. Qual é a pergunta? O consumo da família no mês de julho. Nós achamos que foi a média, porque o 284 era 80% da média. Então, nós vamos agora pegar o 364, que é o mês de maio, vamos somar com o 363 e vamos somar com o julho, que nós não sabemos. E vamos dividir por 3, porque são 3 meses. Isso tem que dar igual a 355. Então, vamos lá. Fica assim, 364 mais 363 mais julho, dividido por 3 é igual a 355, que é a média dos 3 meses. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar 355 vezes 3, vai dar 1065. E vamos somar 364 mais 363. 364 mais 363 dá 727. Então vai ficar assim, 727 mais o julho é igual a 1065. Por que 1065? 355 vezes 3. Então fica assim,
727 mais julho. Por que 727? É o 364 mais 363. Dá 727. Mais o julho, que é o que nós queremos saber, é igual a 355 vezes 3. 355 vezes 3 dá 1065. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero saber o mês de julho, eu vou tirar os 727 do lado direito, aqui, e vou tirar 727 do lado esquerdo, para eu poder achar o mês de julho. Então, fica assim: 727 menos 727 mais julho é igual a 1065 menos 727. Aqui fica igual a zero. Então, julho vai ser igual a 1065 menos 727, que é igual a 338. Logo, julho é igual a 338. Resposta vai ser a letra E. Resposta a letra E. Então, a resposta é a letra E. 338 kW. Questão 2. Fiz em 50 minutos o percurso de casa até a escola. Quanto tempo gastaria se utilizasse uma velocidade 20% menor? Indique a opção que apresenta a resposta correta. Solução. Bom, ele fez o percurso em 50 minutos. Então fica assim: de casa até a escola, ele tem uma distância. A equação da velocidade, ela é igual a velocidade é o espaço, que é a distância, dividido pelo tempo. Nesse caso, o tempo, como diz aqui em cima, é de 50 minutos. Então vai ficar assim: a velocidade é igual a distância sobre 50 minutos. Nós vamos chamar de velocidade 1. Velocidade 1 é igual a distância sobre 50, porque a fórmula da velocidade é velocidade é igual a espaço sobre tempo ou distância sobre tempo. Então ficou assim: velocidade 1 é igual a distância sobre o tempo, que é 50. Fala assim: quanto tempo gastaria se utilizasse uma velocidade 20% menor? Ou seja, ele vai utilizar uma velocidade de 80%, porque se ele vai usar 20% menor, ele vai usar 80%. Se ele fosse usar 10% menor, ele utilizaria uma velocidade de 90%. Se fosse 30% menor, ele utilizaria 70%, porque 30 mais 70 é igual a 100. O total é 100. Então, nesse caso, ele vai usar 80% da velocidade. Qual velocidade? A velocidade que ele estava fazendo, que é a velocidade 1. Então, vai ficar 0,80 ou 0,8. Por que 0,8 ou 0,80? Porque 80% é a mesma coisa que 80 por 100. 80 por 100 é 80 dividido por 100, que é igual a 0,8. Então, vai ficar 0,8 da velocidade. Fica assim: 0,8 de V1 é igual a distância sobre o tempo. Na equação de cima, nós sabemos que V1, esse V1 aqui, é igual a distância sobre 50. Então, nós vamos substituir. Vai ficar 0,8 no lugar do V1, distância sobre 50. 0,8 distância sobre 50 é igual a distância sobre T. Então, vamos lá. Substituindo, no lugar aqui do V1, nesse V1 aqui nessa equação, nós vamos colocar distância sobre 50. Nós colocamos distância sobre 50. Então, ficou 0,8 distância sobre 50 é igual a distância sobre T. Fica assim: eu tenho um D desse lado e um D desse lado, o numerador posso cortar. Então, desse lado de cá fica 0,8 sobre 50 e do lado de lá 1 sobre T. Aí nós vamos multiplicar invertido. Vamos passar o T para cá, para cima.
O 50, que é denominador, vamos passar para cima do outro lado. E o 0,8, que é no numerador aqui em cima, vai passar para baixo. Então, o tempo vai ser igual a 50 dividido por 0,8. 50 dividido por 0,8, isso é igual a 62,5. 62,5 é 62,5. Meio minuto é igual a 30 segundos. Então, a resposta é a letra D de dado. Resposta, letra D de dado. 62 minutos e 30 segundos. Questão 3. Em um concurso vestibular, inscreveram-se 112 mil candidatos na disputa por 22 mil vagas. A razão entre o número de vagas e o número de inscritos, escrita em porcentagem, é aproximadamente. Solução. Essa questão, ela está pedindo a razão. A razão é uma divisão, uma fração, entre o número de vagas. O número de vagas fala aqui que é igual a 22 mil vagas. E o número de inscritos. O número de inscritos é 112 mil. Então, a razão vai ser 22 mil dividido por 112 mil. Nós vamos diminuir esses 3 zeros aqui, do 22 mil e do 112 mil. Vamos colocar a razão 22 dividido por 112. Então, eu coloquei aqui a razão dividido 22 por 112. Por quê? Se era 22 mil, eu cortei os 3 zeros do 22 mil e cortei os 3 zeros do 112 mil. Então, ficou 22 dividido por 112, que é igual a 0,196 e tem mais alguns números. Esse 0,196 está na forma decimal. O 22 sobre o 102 está na forma fracionária. A forma decimal, se nós multiplicarmos aqui por 100, eu vou andar 2 casas. A vírgula vai ficar depois do 9. Então, percentualmente, 0,196 é igual a 19,6. 19,6, que é igual à letra B, transformando na forma percentual, logo, resposta, letra B de bola.